Olá, povo de Deus, nós estamos hoje na nossa quinta catequese do Espírito Santo. Padre, eu perdi as outras. Então vai lá, YouTube Padre Manzotti Oficial. E você tem a primeira catequese, segunda, terceira, quarta e quinta. Nesta quinta catequese, eu quero falar sobre os frutos do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo, ele deu os dons, mas ele é uma árvore frondosa, que na Bíblia vai estar sendo representada como a videira e vai dar frutos. Eu começo com o texto de João, capítulo 15, versículo 1, e diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todos os ramos que dão uvas, ele corta. Eu não gosto desse texto. Credo, padre. É a poda. Quem gosta de poda? Vai dizer que você gosta. E deixar Deus podar, ainda bem que Deus é misericordioso. Mas você já passou por alguma poda na sua vida? É difícil, gente. Até a planta sofre no inverno. Ela volta toda a seiva para si mesmo, para depois na primavera voltar. Então é a poda de Deus. Um dia podemos falar sobre isso. Por isso que é gostoso fazer catequese, porque um assunto puxa outro. As podas de Deus. Todos os ramos que dão uvas ele corta, embora ele esteja em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos, mas por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim, como o ramo só dá uvas quando está unido com uma planta, assim também, vocês só podem dar frutos se ficarem unidos a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então fica a pergunta, para começo de falar de frutos do Espírito Santo. Está unido a quem? Existe essa união com Jesus? Permaneçam em mim. Jesus diz outro texto. Permanecer não é ficar. Mas eu sou um galho rompido. Meu filho, você deve estar seco, pronto para ser lenha e virar fogo no inverno. Porque um galho quebra a conexão da seiva, murcha. Jesus deve ter visto isso muitas vezes. Ele deve também ter passado os apóstolos e quebrado um galho, depois voltar e ver, olha, secou. Estamos unidos a Cristo? Segundo, você aceita a poda de Cristo? Vamos lá. Tem mais um texto para aprofundar os frutos do Espírito Santo. Agora, você vê ali no seu GC, estou em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, São Paulo escrevendo à comunidade da Galácia. Quem foi comigo nos caminhos de Paulo? Galácia, capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Escutou? Oi, infeliz! Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida,
controle a nossa vida. Então, não. O que não fazer? Se deixar levar pelas paixões e desejos de uma natureza decaída. Continua o versículo 26. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Vamos aprofundar principalmente esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quando os frutos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo age na minha vida, na sua vida, ele transforma o coração humano. E essa transformação aparece em atitudes, virtudes, que a Bíblia chama, acabei de dizer aqui, os frutos do Espírito Santo. Quer conferir? Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu acabei de falar. Assim, como uma árvore saudável, não bichada, produz bons frutos, também o cristão, que vive unido a Deus, manifesta sinais visíveis da presença do Espírito em sua vida. Eu disse que na carta aos Gálatas, Paulo fala exatamente dos frutos do Espírito. Vamos lembrar de novo? Primeiro, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si. Gálatas 2, 22, 23. Estes frutos não são apenas qualidade humana, senão é qualidade humana. Você lembra? Se devemos nos gloriar é na cruz de Cristo. Em Romanos ele vai dizer um trecho maravilhoso, que Abraão, ele teve fé e Deus aceitou. Abraão, ele tinha todas as perspectivas de dar errado na vida, mas ele não se deixou levar pela razão humana. Ele confiou em Deus. Então, esses dons não são qualidades humanas, mas os efeitos da graça de Deus agindo no coração. Eles mostram que a pessoa está permitindo que o Espírito Santo conduza seus pensamentos, conduza suas palavras, conduza as suas atitudes. O magistério da igreja, o catecismo nos diz assim: os frutos do Espírito são perfeições. Você entendeu isso? Perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias para a glória eterna. Novo catecismo, eu estou ainda com o novo catecismo, eu dei muita aula sobre ele. 1832. Entre esses frutos, encontramos o amor. O amor é a base de toda a vida cristã. Para aí, pensa bem. Quando perguntaram para Jesus qual o maior de todos os mandamentos, ele citou o Shema Israel e disse: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com toda a tua vontade. Estava faltando uma. Amar a Deus. E da mesma forma, amar o próximo como a si mesmo. Então, na matemática, existe uma equação chamada denominador comum, não tem? Então, amar a Deus, amar o próximo, qual o denominador? A nossa religião é do amor. Então, um dos frutos do Espírito Santo, o primeiro, amor, que é a base de toda a vida cristã. Não dá para fugir. Mas, padre, eu sou raivoso, eu sou vingativo. Oh, meu filho, amor, amor. Segundo, a alegria. Uma pessoa que é muito macambuza, uma pessoa que é muito, uma sofrência terrível, não tem alegria para nada, está faltando o Espírito Santo.
uma pessoa que é muito irritada, está faltando o Espírito Santo. Porque a santidade não é cara de agente fúnebre. Quem disse isso? Nosso Papa Francisco. Nós não somos agentes de funeral. A alegria é dom do Espírito Santo. Não pensa que os santos eram tristes. Os santos eram alegres. Por isso, a alegria que nasce da confiança em Deus. Terceiro, a paz. O mundo está precisando de paz, então está faltando o Espírito Santo, porque não se pede. Veja quanta guerra, quanta violência, guerras intermináveis, de pessoas que morrem sem saber por que morreram. A paz é um dos frutos do Espírito Santo que preenche o coração, mesmo nas dificuldades. Veja, a guerra, ela começa de corações não pacificados. É ou não é? Pois bem, a paciência. A paciência, a bondade e a fidelidade, paciência, bondade e fidelidade, revelam um coração que aprende a viver segundo o Evangelho. Vou repetir, é importante você voltar a esses três conceitos: paciência, bondade e fidelidade. A paciência leva à bondade, a bondade, a paciência é fruto da fidelidade, resiliência, fidelidade. É fruto de um coração que aprende a viver segundo o Evangelho. Aí vem a mansidão, bem-aventurados os mansos de coração e o domínio próprio. Gente, nós não somos pessoas fadadas às paixões desordenadas, nos nossos desejos e nos nossos instintos. É preciso mansidão, mas também é preciso domínio próprio. Caramba, domínio próprio mostra uma força interior de quem se deixa conduzir por Deus. Produzir esses frutos significa permitir que o Espírito Santo molde a minha vida, a sua vida. Quanto mais cultivamos a oração, quanto mais cultivamos a escuta da palavra e a vida sacramental. Vou repetir os 3 pontos: oração, escuta da palavra e aí, filho, vida sacramental, confissão, comunhão, casar na igreja. Mas estes frutos se tornam visíveis em nossas atitudes e relações. Assim, os frutos do Espírito Santo são sinais concretos de que Deus está agindo em nós, transformando o teu coração e fazendo de nossa vida um testemunho vivo de amor de Cristo, do amor de Cristo. Quando deixamos o Espírito Santo agir, produzimos qualidades, frutos especiais. Repense: amor, alegria, paz, paciência, mansidão. Quer dizer, prefere amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, domínio próprio. Usei termos diferentes para que você se dê conta do significado. Os frutos são as virtudes que aparecem quando o Espírito age na vida de alguém. Está faltando? Então cadê o Espírito Santo? Vamos invocá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. E aí, gostou dessa catequese? Dá um joinha ali, vai lá, curte,
E aquilo que eu insisto sempre, mande para um amigo, mande para uma amiga, mande para alguém que você achou, olha, isso aqui vai ajudar tal pessoa. Assim, nós fazemos o que Jesus pediu, evangelizar. Porque evangelizar é preciso. Até a próxima catequese. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.